Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Estamos no nosso capítulo 9, cujo título é uma pergunta: Adiado o reino? Essa é a primeira parte, vai ter 2 capítulos tratando sobre esse título. E diz assim: existem pessoas hoje que defendem o ensino de que o reino profetizado no Velho Testamento e por Jesus nos registros evangélicos não foi ainda estabelecido, mas o será durante o reinado milenial de Cristo. Afirma-se que quando Jesus veio à Terra para estabelecer seu domínio terreno ou reino, não pôde fazê-lo porque os judeus o rejeitaram aos seus ensinamentos. Como resultado, Deus decidiu, abre aspas, adiar, fecha aspas, o reino até uma data posterior e estabeleceu a igreja em seu lugar. Neste capítulo e no seguinte, será dada uma resposta a este falso ensinamento. As profecias do Velho Testamento com relação ao reino foram cumpridas no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo? Poderia Deus cumprir tais profecias mesmo tendo o homem rejeitado seu filho? Foi profetizado que Cristo reinaria entre inimigos? A vontade de Deus está limitada à do homem? Essas questões são vitais e têm de ser respondidas. Igreja, subtítulo Igreja e Reino. Como primeiro passo na consideração deste assunto, devemos compreender que os termos, abre aspas, igreja, fecha aspas, e, abre aspas, reino, fecha aspas, com relação aos cristãos, refere-se à mesma instituição. Esses termos, entretanto, não são sinônimos no seu significado. A palavra igreja vem do grego ecclesias, enquanto reino vem da basileia. Esses vocábulos são aplicados ao nosso corpo de pessoas, mas definem aspectos diferentes desse corpo. Reino refere-se ao, abre aspas, aspecto governamental, fecha aspas, do povo de Deus, e a igreja refere-se a ele como corpo, abre aspas, chamados para fora, fecha aspas, separado do mundo. Conforme João 17:15, 15:18 e 19, Mateus 10:22 e 24:9. O reino e a igreja são a mesma coisa no sentido em que concordam em 1. O cabeça, 2. A lei, 3. Os súditos e 4. Território. Cristo é o cabeça da igreja e rei do seu reino. Efésios 1:22, Colossenses 1:18, Atos 17:7, Apocalipse 1:5 e 17:14. A lei da igreja e do reino é a palavra de Deus. Lucas 8, de 4 a 8 e 11 e o 11. 2 Timóteo 3:16 e 17, 2 Pedro 1:3, 2 João 9. Os membros da igreja e os súditos do reino são o mesmo povo. Colossenses 1:12 e 13. A pessoa se torna membro da igreja e súdito do reino da mesma forma. Colossenses 1:13, 1 Pedro
22 e 23, Atos 2, 47, João 3, de 3 a 5, Gálatas 3, 26 e 27. O território da igreja e do reino abrange o mundo inteiro. Mateus 28, 18 e 19, Efésios 1, 20 a 23, Colossenses 3, 15 e Hebreus 8, 10. Cristo não possui duas instituições na terra, uma chamada igreja e outra reino. Não é possível ser membro da igreja sem ser súdito do reino. Não é possível ser súdito do reino sem ser membro da igreja. Aquilo que nos introduziu na igreja nos introduz no reino. Em Mateus 16, 18, Jesus disse a Pedro que ele iria construir sua igreja. Abre aspas. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Fecha aspas. Versículo 19. Ou melhor, no versículo 19, ele se refere à igreja como o reino. Abre aspas. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Fecha aspas. No versículo 18, Jesus se refere à igreja como, abre aspas, igreja. E no versículo 19, ele se refere a ela como reino. Assim sendo, segue-se que Jesus estava falando sobre a mesma nação santa do povo de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Profecias, subtítulos, profecias sobre o reino. As profecias do Velho Testamento sobre o reino foram cumpridas quando a igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, existem 4 profecias principais no Velho Testamento a serem consideradas. São elas: Daniel 2, 44, Daniel 7, 13 e 14, Isaías 2, 2 e 3 e Joel 2, 28. No restante deste e do próximo capítulo serão estudados essas profecias e seu cumprimento, claramente indicada no Novo Testamento. Vamos lá para Daniel 2, 44. No segundo capítulo do livro de Daniel, o profeta Daniel interpretou uma visão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor vira uma grande estátua que tinha cabeça, abre aspas, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Fecha aspas. Daniel 2, 32 e 33. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. Daniel 2, 34. A imagem quebrou-se em pedaços. Daniel 2, 34 e 35. Esta visão foi dada por Deus a Nabucodonosor e profetizada um reino futuro, o reino de Deus. Daniel foi chamado para interpretar a visão e disse a Nabucodonosor, abre aspas, tu és a cabeça de ouro, fecha aspas. Daniel 2:30. Disse a seguir, abre aspas, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, fecha aspas. Daniel 2:39. Após esses virão um quarto reino. Daniel 2:40. O primeiro reino, segundo Daniel, era a da Babilônia. A história nos diz que o segundo poder mundial depois da Babilônia foi o reino Medo-Persa. Daniel 5:20.
A história, novamente, confirma que o terceiro poder mundial depois dos medos e persas foi o reino grego de Alexandre o Grande. Depois dos gregos veio o reino romano, que subjugou todos os demais reinos do mundo. No versículo 44, Daniel diz, abre aspas, mas nos dias destes reis romanos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Fecha aspas. Subtítulo: Próximo. Daniel profetizou que nos dias dos reis romanos, Deus iria estabelecer o seu reino. Ele o realizou e achou-se definitivamente confirmado no Novo Testamento. Foi durante os dias dos reis romanos que João Batista andou proclamando, abre aspas, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Jesus pregou, abre aspas, o tempo está cumprido e o reino está próximo, fecha aspas. Marcos 1, 15, Mateus 4, 17 e 10, 5. Jesus disse novamente, abre aspas, a vós outros está próximo o reino do céu, de Deus, fecha aspas. Lucas 10, 9. Jesus e João estavam proclamando que o reino de Deus estava próximo. Achava-se prestes a ser estabelecido. A doutrina do adiamento do pré-milenialismo afirma que o reino, de alguma forma, foi prejudicado, tendo sido suspenso até uma época posterior. Mas Jesus e João disseram que estavam próximos durante o seu ministério, e assim foi. Pela sua, abre aspas, proximidade, fecha aspas, eles disseram que este era um momento para que todos os homens se arrependessem. Subtítulo: Estabelecido o reino. A igreja e o reino, como foi discutido antes, têm referência à mesma instituição. Mateus 16, 18 e 19. A igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículo 41 e 47. Assim sendo, o estabelecimento completo do reino foi no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, abre aspas. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, fecha aspas, Gálatas 4, 4. Abre aspas, na dispensação da plenitude dos tempos, fecha aspas, Efésios 1, 10, para estabelecer o reino. Depois do reino ser estabelecido em Atos, capítulo 2, o escritor de Hebreus exortou, abre aspas, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, com referência e santo temor, fecha aspas, Hebreus 12, 28. O reino foi recebido no primeiro século, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Subtítulo: Daniel 7, 13 e 14. A visão de Daniel em Daniel capítulo 7 é paralela à visão de Nabucodonosor no capítulo 2. Na visão que Daniel teve dos 4 animais, Cristo é representado como subindo a Deus para receber domínio, glória e um reino. Abre aspas. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Note que esta passagem profetiza que Cristo subiria ao Pai para receber o seu reino. Ele não desceria a esta terra para receber um reino terreno, como ensina os pré-milenialistas. Em Atos 1, 8 e 9, lemos que Cristo levou-se até Deus. Ver também Efésios 4, 8 a 10. Pedro diz que ele assentou-se à direita de Deus. Atos 2, 32 e 33. Ver Hebreus 1, 3, 8, 11 e Romanos 8, 34. Jesus subiu à direita de Deus. Efésios 1, 20 e 21. Ele não desceu nem descerá a um trono e reino terrenos. Esta profecia, assim como a encontrada em Daniel 2:44, foi cumprida quando Cristo subiu à mão direita de Deus e recebeu o seu reino, a Igreja, mais de 1900 anos atrás. Quando ele voltar, não receberá um outro reino, mas já o terá recebido. Lucas 19, 12 a 15. Depois do julgamento, que se seguirá imediatamente a sua segunda vinda, ele entregará o reino a Deus. Lê lá 1 Coríntios 15, versículo 24. Vamos às perguntinhas para fixação desse capítulo 9. Preencha os espaços em brancos. Nabucodonosor tem uma visão de uma grande estátua com cabeça de espaço, peito e braços de espaço, ventre e quadris de espaço e os pés em parte de espaço e em parte de espaço. Ler lá Daniel 2 e preencher os espaços. 2. Jesus prometeu a Pedro que lhe daria espaço do reino dos céus. Mateus 16, 19. 3. A igreja e o reino são a mesma coisa no sentido de concordarem em ter a mesma espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço e espaço. 4. Espaço teve uma visão de 4 animais. Ler lá em Daniel 7. 5. A igreja foi estabelecida no dia de espaço. Lê lá em Atos 2 para preencher. Verdadeiro ou falso? 1. Uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo membro da igreja e súdito do reino de Deus. Lê lá Colossenses 1,13 e Atos 2,47 e responde se isso é verdadeiro ou falso. 2. Daniel 7, 13 e 14 representa Cristo como descendo do céu até o ancião de dia para receber um reino. Lê lá Daniel 7, 13 e 14 e responda se isso é verdadeiro ou falso. 3. A igreja e o reino são duas instituições de Deus separadas nessa terra. Lê lá Mateus 16, versículo 18 e 19 e responda se é verdadeiro ou falso. 4. A lei do reino, a igreja, é a palavra de Deus. Lê lá 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 3 e Lucas 8, de 1 a 11 e responda se isso é verdadeiro ou falso. 5. Jesus disse, abre aspas, a vós outros está próximo o reino de Deus, fecha aspas. Lucas 10, 9. Isso é verdadeiro ou falso? Para discussão. 1.
Que aspecto do povo de Deus são abrangidos pelos termos reino e igreja? 2. Para discussão. Qual o significado das palavras de Jesus em Mateus 1, 18 e 19, quando disse que daria as chaves do reino a Pedro? Obrigado por acompanhar a leitura. Fiquem com Deus. A gente terminou esse capítulo. Deixa um like aí se você gostou, se quer que mais pessoas aprendam sobre o erro milenial. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?